Boa tarde para vocês, o meu trabalho da fase 4. O objetivo desse trabalho era a gente fazer uma detecção e identificação de atividades em vídeo. Então, o contexto que eu escolhi para esse trabalho foi um contexto de câmera de vigilância de shopping. Então, o que eu quero detectar e classificar aqui? Quais são as atividades? As atividades de movimentação de pessoas. Então, pessoas paradas, pessoas andando, pessoas correndo. E eu considero, né, como uma anomalia grave, uma pessoa correndo, porque ela pode estar furtando alguma coisa. A pessoa andando eu considero como algo normal. E uma anomalia mais branda, se a pessoa estiver parada, pois ela pode estar tentando pegar alguma coisa escondido, ela pode estar analisando demais alguma coisa. E essas são as classificações das atividades. Para fazer esse trabalho, eu usei uma ferramenta de detecção chamada YOLOV. Ela é muito boa quando a gente tem um contexto mais complexo de imagens, ou seja, quando tem mais de uma pessoa por frame, quando a gente tem muita oclusão, ruído, né, no vídeo. Então, para ela ser um pouco mais robusta e por ter essa característica de identificar mais de uma pessoa por frame, eu acabei optando por ela, porque eu testei o MediaPipe, que foi apresentado em sala de aula, mas ele funciona muito melhor quando tem somente uma pessoa por frame, né? Na verdade, ele geralmente identifica somente uma pessoa por frame, a pessoa que está mais próxima ali, né? Então, por causa dessa limitação, eu acabei optando por esse algoritmo. Outra ferramenta que eu estou usando é uma ferramenta de identificação, que é o Deep Sort. Eu uso ele por quê? Porque eu preciso saber se aqueles pontos que eu detectei em cada frame pertencem à mesma pessoa ou pessoas diferentes. Então, ela é uma ferramenta para eu conseguir criar um identificador único para cada pessoa, mesmo, né, que essa pessoa esteja em múltiplos frames. Ele consegue fazer esse rastreamento da pessoa e manter esse identificador. Então, com isso eu consigo identificar as pessoas, né, no frame, e eu também consigo fazer um cálculo melhor, né, porque eu preciso saber se aqueles pontos ali que eu estou tentando comparar, né, para ver se teve uma movimentação ou não, são da mesma pessoa ou são de pessoas diferentes, né. Por isso que eu precisei dessa parte dessa ferramenta no trabalho. Apresentando um pouco o código aqui. Então, aqui a gente tem algumas libs que eu usei, né, libs de vídeo, de cálculo matemático, de dados. Esse é o modelo que eu falei para vocês, que é o YOLO, que é esse modelo de Deep Learning para detecção de poses. E esse aqui é o modelo de identificação, que é o Deep Sort. Então, aqui eu estou carregando o modelo, inicializando o Deep Sort, pegando algumas informações do vídeo para poder montar o meu vídeo de saída, né, com as classificações e as identificações feitas. Aqui eu estou criando também alguns dicionários para guardar os key points, né, das pessoas. E aqui eu estou criando um dicionário de atividades para poder fazer algumas estatísticas no final, para eu saber quantas pessoas ficaram paradas, andando, correndo, né? Isso o global, né? Eu tô considerando o vídeo todo e também a cada frame. Então aqui eu estou pegando cada frame do vídeo e estou aplicando esse meu modelo de detecção de pessoas, né? Então aqui eu tenho alguns parâmetros. O que eu acabei mexendo aqui foi nesse parâmetro de confiabilidade. Eu acabei reduzindo ele um pouco porque eu percebi que do jeito que ele veio, né, o default, ele estava perdendo algumas pessoas pequenininhas e como vocês vão ver no vídeo, né, que foi passado para fazer o trabalho, às vezes as pessoas estão bem grandes na tela e às vezes elas estão bem pequenas, né? Então, para não perder essas pessoas pequenininhas, eu acabei diminuindo aqui um pouco o grau de confiabilidade. Eu também aumentei a resolução da imagem, porque eu achei que ele fez uma detecção melhor desse jeito. E esse parâmetro de supressão de detecção de duplicação eu acabei deixando o que ele veio mesmo. Então aqui, para cada detecção que ele faz, ele pega esses key points dessa detecção e ele analisa as pessoas que estão nesses key points. Então, para cada pessoa detectada, ele vai calcular o bounding box dessa pessoa, que é a limitação, como se fosse um quadrado em volta da pessoa detectada, né? Eu preciso desse quadrado para poder passar para o Deep Sort, para ele poder verificar se cada quadrado ali em cada frame pertence à mesma pessoa ou não. Então, eu preciso passar as informações para o Deep Sort, então eu adiciono isso aqui nessa minha lista de detecções.
E eu também adiciono os key points dessa pessoa numa lista para poder fazer os cálculos mais para frente. Aqui eu estou atualizando o meu tracker, né, para atualizar as coordenadas dessa pessoa, porque o meu tracker ele armazena a coordenada daquela pessoa ao longo dos frames, né, porque as coordenadas vão mudando, porque a pessoa vai se movimentando. E aqui eu tenho esse dicionário para poder fazer as estatísticas do frame, para saber se naquele frame quantas pessoas estão paradas, andando e correndo. Aí aqui, para cada pessoa rastreada, o que eu vou fazer? Eu vou pegar só os meus key points de interesse, porque aqui ele retorna key points de ombro, rosto, e o que me interessa aqui, na verdade, são os de quadril, joelho e tornozelo, porque é o que eu vou usar para poder ver se a pessoa está correndo ou se ela está andando, né? Então, esses dois aqui são de quadril, né? Esse aqui são do joelho esquerdo e direito e tornozelo esquerdo e direito. Aqui eu precisei fazer uma normalização, né? Eu falei para vocês para melhorar um pouco o resultado do meu algoritmo. Por quê? Em alguns momentos tinham pessoas muito com um zoom out muito forte e um zoom out às vezes um pouco menor. Então, pessoas muito grandes no vídeo e pessoas muito pequenas. Então, se eu considerasse somente a distância, né, que essa pessoa se movimentou durante o vídeo, sem considerar o tamanho que ela está no vídeo, as pessoas grandes sempre iam aparecer como se estivessem correndo, né? E as pessoas que estão pequenininhas iam aparecer sempre paradas ou andando. Então, eu precisei normalizar o tamanho dessa pessoa dentro do frame para poder fazer o cálculo de movimentação. Então, faço esse cálculo, né, da normalização, depois verifico se a pessoa já está no tracker. Se ela não tiver, eu simplesmente adiciono, só guardo as informações dela, mas se ela tiver, a gente já pode fazer um cálculo com as informações do frame anterior. Então, aqui eu calculo a distância, né, entre essas posições deste frame com o frame anterior da mesma pessoa, e aqui eu calculo a média de movimento, né, relativo e normalizado. Depois disso, eu vou analisar, né, esse movimento que a pessoa fez de um frame para o outro. Se for pequeno, eu considero que a pessoa está parada. Se for menor, eu considero que ela está andando. E se for um pouco maior, eu considero se ela está correndo. Isso aqui são só umas informações para poder printar esse status com cores diferentes no meu vídeo de saída. Aqui eu armazeno a informação da atividade da pessoa para poder gerar as estatísticas no final, né, tanto global quanto para o frame. Aqui eu pego as coordenadas da caixinha da pessoa para poder printar no vídeo de saída o ID dessa pessoa e a atividade que ela está fazendo em cima ali do corpinho dela, que vocês vão ver no vídeo de saída. E aqui eu salvo as estatísticas desse frame e gravo o frame processado no vídeo de saída com esse print do ID da pessoa e do status da pessoa. Aqui eu estou criando um data frame com as estatísticas por frame, né, que é esse aqui do lado. Então, a cada frame, quantas pessoas estão paradas e andando para poder fazer essas estatísticas por frame. E aqui eu também faço um resumo final, que eu vou somar todas as classificações de todos os frames e eu vou calcular a porcentagem de cada uma delas. Então, né, quantas pessoas paradas, a porcentagem de pessoas andando e a porcentagem de pessoas correndo. E no final, as anomalias, né? Então, aqui, quantas anomalias eu detectei, né, por frame, né, de pessoas paradas, de pessoas correndo. E vou mostrar para vocês como ficou o meu vídeo de saída, né? Então, aqui, como vocês podem ver, ele tem um identificador único por pessoa, né? Ele não muda, como vocês vão analisar nos próximos frames. E aqui o status da pessoa, né? Então, se ela tá parada, se ela tá andando. Aqui a gente tem um certo ruído, porque a câmera, ela vai se movimentando, né? Ela começa distante, depois vai se aproximando, e ele considera como uma movimentação, porque os key points dessas pessoas, elas estão se movimentando a cada frame. Não porque ela está se movimentando, mas por causa da câmera, né? Então, acaba dando um ruído. Aqui a gente tem outra limitação da ferramenta, porque ela é muito boa para extrair esses key points quando a pessoa está de frente ou está de lado. Mas essa visão mais de cima fica mais difícil de detectar o corpo inteiro da pessoa, né? Eu não consigo ver aqui o joelho ou o pé da pessoa para ver se ela está correndo ou se ela está parada. Ele consegue até pegar de algumas pessoas, mas acaba sendo bem mais limitante aqui, né, nesse caso. Aqui a gente já tem uma visão mais frontal, né? Se a gente for olhar aqui,
é uma câmera que ela não está mais para cima, ela está no mesmo nível das pessoas. Então eu consigo fazer uma avaliação melhor. Eu coloco o ID de cada pessoa e coloco se ela está andando, se ela está correndo, se ela está parada. Então esse rapaz aqui que está sentado ali está parado, as outras pessoas estão andando. Acaba tendo uma limitação também, porque se vocês olharem essa imagem, ela se movimenta, né? Então vai ter alguns ruídos também, mas a classificação no geral foi muito boa, né? Aqui tem alguns ruídos também por causa desses layers que tem aqui também da imagem, que parece uns vértices e umas arestas que às vezes eu acho que ele classifica como se fosse key points de pessoas. Outra limitação é quando a pessoa está muito pequena, mesmo eu diminuindo ali o grau de confiabilidade, nesse vídeo aqui ele não conseguiu pegar. E se eu diminuísse muito, estava dando muito ruído. Então eu acabei deixando daquela forma. Aqui é uma outra imagem de shopping, né, que ele consegue classificar bem. E nesses outros aqui acabou dando alguns ruídos também. Aqui detecta que a pessoa está parada, né, porque a câmera está não está se movimentando tanto. E é isso. Aí agora aqui só tem mais imagens de paisagem, não tem mais pessoas. Bom, foi esse o trabalho. Então eu consegui identificar as pessoas, consegui criar um identificador único por pessoa, rastrear as pessoas durante os frames, consegui classificar o que a pessoa estava fazendo com aquele cálculo da distância dos key points por frame. Consegui extrair estatísticas disso, né? Então, estatísticas de porcentagem de pessoas paradas, andando, correndo, consegui identificar as anomalias, então foi um bom resultado, consegui concluir o trabalho. Espero que vocês tenham gostado.